Olá, eu sou a Mônica D.L. Cardoso. Eu sou a Nara Lilian Lins da Silva e iniciamos agora a defesa do nosso trabalho. A nossa monografia tem por título Os projetos pedagógicos como ferramenta de desenvolvimento social. Os problemas que norteiam o nosso trabalho estão baseados em compreender como as intervenções pedagógicas dentro do espaço formal, através de projetos com cunho pedagógico, podem influenciar a aprendizagem de alunos que vivem em lares ou em abrigos provisórios, e se essas aprendizagens são de fato significativas a ponto de expandir a perspectiva de vida desses alunos. Os objetivos do nosso trabalho são compreender se as vivências sociais e pessoais das crianças que moram em abrigos ou lares provisórios afetam no seu desenvolvimento acadêmico e também apresentar o conceito de projeto pedagógico com cunho social como uma atuação diferenciada do professor. A nossa metodologia é a pesquisa descritiva de caráter bibliográfico. A nossa monografia está estruturada em Introdução, Seção 2, Abrigo, Vivências Sociais. Seção 3, Desenvolvimento da Criança, Perspectiva Interacionista. Seção 4, A Metodologia do Trabalho com Projetos. Considerações finais E referências. Na seção 2, Abrigo, Vivências Sociais, nós procuramos realizar um resgate histórico para que a gente compreendesse como a sociedade via a infância ao decorrer dos anos. Aqui no Brasil existem diversos pontos de vista e opiniões sobre esse aspecto, mas no que diz respeito às crianças em situação de maior vulnerabilidade, elas eram separadas em duas categorias pela sociedade: as crianças que mereciam benevolência e as crianças que eram consideradas casos de polícia. Essas crianças eram armazenadas dentro de abrigos, confrarias, orfanatos, para que elas pudessem ser retransformadas e devolvidas à sociedade em uma versão melhorada. Não existia um debate sobre a formação e valorização do indivíduo. Essas reflexões só foram sendo suscitadas com o surgimento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. E aí podemos relacionar, o abrigo e a instituição escolar, segundo o Guará, como sendo instituições socioacolhedoras, que têm cunho pedagógico em cuidar, educar e incluir essas crianças dentro da sociedade. Sobre os abrigos, nós podemos defini-lo como sendo um serviço de acolhimento social, ou seja, uma medida protetiva que está prevista pelo artigo 101, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como sendo uma instituição de acolhimento, o abrigo ele precisa seguir as determinações legais e preservar a vida do abrigado em todos os aspectos e âmbitos possíveis. Na seção 3, Desenvolvimento da Criança com base em uma perspectiva interacionista, nós procuramos compreender a relação da aprendizagem e do desenvolvimento. Segundo Vallon, Vygotsky e Carmo, o indivíduo é o principal elemento dessa interação, mas é por meio da interação com o meio que o indivíduo vai se modificando e ressignificando a sua vivência no âmbito cultural, político e social. É por isso que essa aprendizagem e o desenvolvimento são tão importantes nesse processo, pois eles se relacionam e vão auxiliando o indivíduo nessa etapa. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da afetividade na aprendizagem. Saldi fez uma pesquisa em 2005 com crianças da primeira série em uma escola particular do interior de São Paulo. Essa pesquisa, ela entrevistou várias crianças, para entender se essas crianças gostavam de ir à escola, como que era essa aprendizagem. E a grande maioria dessas crianças respondeu que sim, que elas sentiam prazer em ir à escola, não só por se encontrar com os amigos ou os funcionários, mas também por conta do professor. Então a gente consegue perceber a relação positiva que o professor e aluno ele pode ter. E como essa relação positiva, essa afetividade pode contribuir para o seu desenvolvimento acadêmico. Então, uma criança que tem uma relação, um acolhimento com esse professor, é muito mais fácil ele se desenvolver, ele conseguir ter uma aprendizagem de qualidade. Continuando com a afetividade, a gente também focou na formação dos professores. Tamarose, ela fala alguns princípios norteadores na formação desses professores. O compromisso, ele é importante
para não desistir dos objetivos. O professor, a partir do momento que ele tem um compromisso com os seus alunos, com a instituição em que ele está dando aula, né, é muito importante ele não desistir dos seus objetivos, ele ter foco. O envolvimento, ele precisa se doar para os seus alunos, se conectar com eles. Então, o compromisso é importante, mas o envolvimento, se for ver, ele é muito mais importante, por conta dessa conexão, né, de se envolver de fato e se doar para o seu trabalho. A humildade e dedicação, elas andam juntas. A partir do momento que o professor é humilde, ele reconhece até que ponto ele pode ir, o que ele não consegue fazer e onde ele vai precisar de ajuda. E dedicação é tudo que ele viu que ele não consegue, ele também precisa se dedicar para ser um bom docente, né? Melhorar cada vez mais. A reflexão, que vem por último, mas não menos importante, ela faz parte de todo o processo em sala de aula. Como que o professor vai agir, como que ele vai fazer para conseguir conectar com esses alunos. No meio, o que eu fiz que eu posso melhorar, porque eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos, né? E no fim, o que eu posso fazer para ser ainda melhor? Então a reflexão, ela faz parte de todo o processo. Na pesquisa, A Realidade das Crianças Abrigadas Diante do Fator Afetividade, nós encontramos uma autora chamada Altoé, que fez uma pesquisa em 1988 em alguns internatos. E a gente consegue perceber uma diferença muito grande de como que eram tratadas essas crianças nesses internatos. Atentamos muito a uma fala de uma diretora de um desses internatos, onde ela fazia uma transferência desses alunos. E ela dizia que as crianças eram tratadas como animalzinhos. Elas tinham que andar corretamente, fazer uma fila reta, ou então tinha que refazer tudo de novo. E o principal, elas tinham que ficar caladas. No entanto, vale ressaltar que essa pesquisa foi em 1988, onde não existia ainda abrigos, eram internatos. As crianças eram colocadas nesses internatos de uma maneira assistencialistas. Então, não era para desenvolver a aprendizagem, acolher, proporcionar uma vida com qualidade. Só era para essas crianças não ficar nas ruas, né, mais vulneráveis do que já estavam. Segundo Richards, nós podemos definir a metodologia de trabalho com projetos como sendo um conjunto de conteúdos, experiências e tarefas que são selecionadas para o professor a partir das necessidades apresentadas pelos alunos. Por isso, é importante que o professor realize uma investigação, ou seja, um diagnóstico dessa realidade em que os seus alunos estão inseridos, para que por meio dessa investigação sejam levantados os problemas e, com o auxílio do projeto, esses problemas sejam direcionados para suas possíveis soluções. É por isso que é importante, né, assim como afirma Dewey, que o professor trabalhe por meio de uma ação reflexiva, onde ele irá propor ao aluno, oferecer ao aluno diferentes estímulos para que eles possam desenvolver a sua capacidade crítica de pensar. E é dessa forma que a metodologia de trabalho com projetos vai proporcionar ao aluno a oportunidade e a autenticidade para ser protagonista e escritor da sua própria história. Utilizamos também em nosso trabalho uma pesquisa de Rui 2018, que fala um pouquinho sobre a implementação de novas práticas e os desafios encontrados pelos professores. Essa pesquisa fala um pouco sobre o início de carreira docente e o quanto esses professores têm dificuldade no início da carreira. O quanto é difícil ter o apoio da gestão e do corpo docente. Às vezes a gente tem até boas intenções, bons objetivos, tem foco, o conhecimento necessário, porém pela falta de apoio é muito difícil desenvolver um bom trabalho, alcançar essas crianças, essas famílias. Então a gente consegue perceber o quanto a gestão escolar tem influência no trabalho do professor, seja de forma positiva ou negativa. A importância do diagnóstico da realidade escolar. A escola, o corpo docente, a gestão precisa ter em mente que crianças elas estão atendendo, assim como os abrigos. Precisa fazer parte do projeto político-pedagógico o tipo de criança que eu estou atendendo e o que eu espero dessas crianças. E a afetividade, ela está muito vinculada nesse processo. O olhar sensibilizado, o jeito que os alunos são tratados em casas, ele tem que levar em consideração a criança que eu quero formar, mas o que eu vou fazer para conseguir isso? Então, o diagnóstico dessas crianças é muito relevante para o trabalho e sem ele é muito complicado conseguir um resultado positivo, né, para o trabalho com essas crianças.
Então, o olhar sensibilizado, ele faz parte de todo o trabalho do professor. E também a afetividade mostra um espaço especial nessa parte, que é olhar cada indivíduo como um ser humano único. Buscando aprimorar o teor do nosso trabalho, fomos em busca de pesquisas de campos e encontramos resultados abordados nas pesquisas de Bastos, Pauli e Rousset Ferreira. Em ambas as pesquisas, as autoras buscam compreender como se dá a abordagem das crianças abrigadas dentro das instituições escolares. E o que elas perceberam é que, de modo geral, essas crianças eram recebidas com muitos julgamentos e rotuladas com estereótipos vinculados ao fracasso escolar, o que aumentava, a vulnerabilidade dessas crianças perante a sociedade. Algumas dessas crianças, inclusive, apresentavam traços de agressividade, sentimentos como baixa autoestima, depressão, ansiedade, e relataram em suas falas que sentiam muita dificuldade em pertencer a algum lugar. Nós concluímos, por meio das pesquisas realizadas, que as vivências sociais das crianças negligenciadas podem e influenciam de forma negativa para o seu aprendizado. E também com isso, nós conseguimos analisar como que as diferentes metodologias utilizadas pelos professores podem influenciar positivamente para a aprendizagem. A partir do momento que ele se compromete com o seu aluno, que o professor tem um envolvimento, como já havíamos falado dos pontos norteadores do trabalho do professor, com certeza ele terá um êxito no seu trabalho. Ele vai conseguir acolher os seus alunos de forma afetiva e também de forma social. Ou seja, esses projetos pedagógicos de cunho social podem aumentar a expectativa de vida desses alunos por meio da educação e proporcionar ao professor a oportunidade de desenvolver esse olhar sensibilizado que é tão importante para a profissão docente. Essas são as referências utilizadas em nossas pesquisas e desde já agradecemos a atenção de todos.